Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais uma viagem pelo meu orquidário para atualizar vocês com alguns resultados da minha técnica de cultivo na cerâmica e no cimento. E também para poder responder algumas dúvidas aqui de algumas pessoas relacionadas à luminosidade aqui no meu orquidário. E também, pessoal, eu não posso deixar de agradecer aos novos seguidores que estão chegando diariamente. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui e agradecer também as pessoas que já vêm nos seguindo aqui há mais tempo. Então esse canal não é nada sem vocês, meus seguidores mais antigos e meus seguidores que estão chegando agora. E para quem ainda está meio perdido a respeito do canal, o canal é um canal voltado para a natureza e cultivo de orquídeas. E aqui eu mostro a minha técnica de cultivo na cerâmica e no cimento. Até então, só eu cultivo em peso orquídeas neste tipo de material. Muitas pessoas também, por meio do canal, já está aderindo à minha técnica também. E eu estou aqui disponível para poder estar auxiliando no que for possível. Claro que eu não estou aqui para poder impor a minha técnica de cultivo para ninguém, mas as pessoas que se sentirem à vontade para poder estar cultivando, eu estarei aqui para poder auxiliar, dar suporte em outras redes sociais também. Podem me chamar que eu atenderei. Posso demorar um pouco porque eu tenho outras atividades também, mas pode ter certeza que eu vou responder. Vamos adentrando aqui, pessoal, ao orquidário, para que a gente não perca muito tempo e a gente veja o que de fato eu quero mostrar. Então, pessoal, já vou começar aqui já respondendo uma dúvida aqui que me fizeram ao longo da semana. Zenivaldo, mas como é a luminosidade aí debaixo dessas árvores onde você cultiva as suas orquídeas? Então eu aproveitei esse momento que o sol está muito quente, tá vendo? Olha ali, pessoal, céu azul, justamente para que vocês consigam ter a dimensão da quantidade de luminosidade que entra aqui no meu orquidário. Então aqui eu tenho bastante árvores. Isso aqui é uma árvore de aroeira, tem pé de goiaba, tem pé de graviola, tem o pé de caju, tem pé de sirigué, lacerola lá para baixo, e a gente vai ver aí ao longo desse vídeo. Então tem várias árvores aqui. Só que essas árvores são árvores que não são tão densas. O dorsal é dessa forma aí. O dorsal é essa parte aí da copa das árvores, pessoal. Isso é um termo que a gente utiliza na biologia. Dorsal é a copa das árvores. Então o dorsal é se a copa das árvores são mais rala, né, são mais densas, entendeu? Então nesse caso aqui, digamos que ela consegue passar uma boa quantidade de luminosidade. Então o dorsal ele não é tão fechado. Então a copa das árvores não é tão fechada, entendeu? Então olha aí no chão a quantidade de luminosidade que entra, luminosidade filtrada. Então isso aqui se assemelha ao sombrite de 50%, 70%, entendeu? Então aqui já é o suficiente para poder a gente estar cultivando as nossas catleias, as nossas phalaenopsis. Aí as phalaenopsis eu coloco nos locais bem mais sombreados, que receba luminosidade, mas que tenha um pouco mais de sombra. Aí não precisa entrar luminosidade direta, entendeu? Então, porque as phalaenopsis elas gostam de luminosidade, mas elas vão muito bem num ambiente mais sombreado. Então aqui a gente vê como é muito claro, tá vendo, pessoal? Como entra a luminosidade. Olha só que espetáculo aqui. A gente consegue ver, olha só, tudo muito claro, do jeito que as orquídeas gostam. Então aqui, essa forma de cultivo minha é uma forma de cultivo bem natural. As orquídeas se desenvolvem muito bem e se assemelha ao hábitat das orquídeas, lá as florestas onde elas vegetam, tá vendo? Então olha só, fica muito bonito e é uma técnica que eu iniciei aqui, né, o meu cultivo na cerâmica e no cimento, dá muito certo, as orquídeas enraizam muito bem, porque a cerâmica e o cimento possuem alguns minerais imprescindíveis para o desenvolvimento das orquídeas.
No momento que elas estão se fixando e a gente vai regando, é possível que esses minerais sejam liberados em forma de partículas e as orquídeas elas absorvem e elas vão se desenvolvendo muito bem. Olha aqui a minha Cattleya forbese como está, muito bem enraizada. Olha só aí, bifurcações de raízes, então raízes crescendo aí para todos os lados e inclusive do outro lado da cerâmica. Então o enraizamento na cerâmica, pessoal, é sempre assim. Olha aqui minhas Cattleyas híbridas também se desenvolvendo, já estão entorceradas aí na cerâmica. Tá vendo? Olha só. Cultivo também no tecido, na cerâmica e tecido apenas. Olha aí como está. Coloquei o tecido para reter um pouco de umidade. E isso aí foi uma técnica que eu mostrei anteriormente, justamente para dar a possibilidade àquelas pessoas que não têm a oportunidade para poder estar adquirindo insumos para estar cultivando as suas orquídeas. Então eu fiz esse teste, também dá muito certo e a gente pode estar cultivando. Claro que se você tem a oportunidade de adquirir esfagno e substrato específico para a orquídea, você pode estar adquirindo. E ao invés de utilizar o tecido, você utilizar os substratos também que já foi testado, né, e aprovado. Mas o tecido também eu testei e dá muito certo. E a prova está aí. As minhas orquídeas que eu cultivo no tecido e na cerâmica se desenvolvendo super bem e inclusive entorceradas. Tá vendo, pessoal? Tenho mais aqui também, tá vendo? Olha outra torceira aí de Cattleya híbrida também. Essa eu adquiri sem identificação, mas ela está se desenvolvendo super bem. Comprei pré-adultas, tem mais ou menos uns 10 a 11 meses. E ela está aí se desenvolvendo super bem. Eu cultivo aqui também na capanguinha de juta com substrato e na cerâmica. É a capanguinha de juta associada à cerâmica, muito bem enraizada aí já, tá vendo, pessoal? Para todos os lados, olha aí o enraizamento. Olha do outro lado também. Eu gosto, pessoal, de mostrar possibilidades. Então, o que dá certo no cultivo de orquídeas para que as pessoas tenham várias opções. O objetivo quando eu criei o canal foi justamente para poder mostrar as minhas técnicas de cultivo e dar a possibilidade às pessoas, porque de repente a pessoa tenta de uma forma, não dá certo, e aí fica estagnada e não consegue mais avançar no cultivo de orquídeas. Então eu mostro possibilidades. Agora eu deixo claro que, para mim aqui, a melhor técnica de cultivo é cultivo na cerâmica e no cimento. Então olha só, pessoal, como é claro aqui, tá vendo? Entra bastante luminosidade, tem sombra, mas entra bastante luminosidade. Então o objetivo de aproveitar o momento que está ensolarado foi justamente para poder vocês conseguirem perceber a quantidade de luminosidade. Então assim, se você não tem condições de fazer um orquidário, como é o meu caso, para gastar materiais, aquela coisa, madeira, tudo isso, ou mesmo que você tenha condições, mas você quer ter um cultivo mais natural, como eu também gosto desse cultivo mais natural, eu até prefiro, entendeu? Você pode cultivar nas suas árvores, no quintal. As suas árvores só precisam ter um dossel dessa forma aí que entre luminosidade e você possa estar cultivando as suas Cattleyas, suas Phalaenopsis, várias espécies como eu tenho aqui. Eu tenho oncídios, eu tenho orquídeas híbridas, eu tenho sofronites, eu tenho Cattleya metistoglossa, vários tipos de orquídeas aqui, várias espécies de orquídeas, e elas estão se desenvolvendo super bem. Olha aqui, ó. Olha o enraizamento aí, ó, na bolacha de cimento. Tá vendo, pessoal? Então, é assim, entendeu? O cultivo na madeira também, eu cultivo aqui, gosto, mas não tenho, assim, resultados como eu tenho na cerâmica e no cimento. O cultivo na madeira também dá muito certo. Eu tenho aqui orquídeas cultivadas na madeira, mas, para mim, a cerâmica e o cimento ainda tem um resultado muito melhor do que a madeira. Tanto é que agora eu estou investindo mais no cimento e na cerâmica. Vamos adentrando aqui, que é para poder mostrar bastante resultados para vocês. Outra dúvida também que as pessoas me perguntam: Zenivaldo, mas a cerâmica e o cimento é muito ressecado.
e eu vou ter problemas aqui na minha região, eu não tenho como regar. Olha só, eu cultivo as minhas orquídeas aqui no semiárido, tá vendo, pessoal? Semiárido nordestino, eu moro na Bahia, né? E o que é que acontece? Aqui é muito quente, aqui é muito seco. Quando tá chovendo, não, mas quando o sol tá quente como hoje, a umidade do ar ela fica muito baixa. Mas eu pulverizei aqui com pulverizador de manhã, porque eu rego também as minhas orquídeas com pulverizador e com caneca. Então, já dá para vocês perceberem como que é aqui a minha rotina. E mesmo assim eu tenho bastante resultados e a prova está aí. Olha que enraizamento aqui no cimento, tá vendo? Para tudo quanto é lado, ó, raízes descendo como vandas e muito saudáveis, tá vendo? Olha só as coifas dessas raízes. Então, pessoal, tanto o cimento, como vocês estão vendo aí, quanto a cerâmica, não resseca. Olha só, a gente rega e a cerâmica absorve o excesso de umidade e fica retida na cerâmica. E as orquídeas, elas gostam porque as raízes vão buscar essa umidade e fica fresco o dia inteiro. Aqui, eu só rego todos os dias quando está muito quente, mas quando está o dia frio, o dia mais fresco, eu rego a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias, e se estiver chovendo eu não tenho essa preocupação. Eu gosto de intercalar com folhagens também, porque também aumenta a umidade ambiente aqui do orquidário. Então, pessoal, o meu orquidário aqui é dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Todos os lados que vocês olham é dessa forma, ele é bem uniforme, tá vendo? Eu tenho aqui bastante orquídeas catleias, e elas se desenvolvem super bem aqui de baixo. Tenho aqui replantes, bastante replantes que eu fiz recentemente. Alguns ainda não estão, já estão, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver ali. Esse daqui eu fiz quarta-feira, que ontem, quarta-feira agora fez 8 dias. Olha, já tem uma pontinha de raiz ali saindo. É assim, meus replantes aqui, eu tenho assim resultados bem rápidos. Resultados com 8 dias, resultado com 10 dias, 15 dias, mas por quê? É uma série de fatores. Não é simplesmente porque é na cerâmica ou simplesmente porque eu faço o replante na época certa. Então é um conjunto de fatores. Então é corte e replante na época certa, plantio da forma adequada e também o substrato que ajuda e muito. Então, seguindo essas regrinhas, a gente vai ter bons resultados muito rapidamente. Eu disse que não estava começando a mostrar, mas já está aqui, ó, pessoal. A prova está aqui, ó, as bifurcações de raízes. E aí querendo grudar na cerâmica. Acabei de ver aqui agora. Aqui já são as raízes antigas que a gente deixa e elas se bifurcam. Uma coisa aqui também que eu vou falar para vocês, a questão quando a gente estiver fazendo o replante, nada de cortar as raízes que estão saudáveis. Às vezes as pessoas cortam ali e deixam no ossobuco, tá vendo? E aí a orquídea vai demorar muito tempo para poder se desenvolver. Então a gente tem que cortar o que é ruim, mas o que é bom a gente deixa, porque elas se bifurcam e elas se desenvolvem muito mais rapidamente. Então eu gosto de cultivo de orquídeas assim, com raízes expostas. Olha só aqui, tá vendo, pessoal? Na cerâmica, aqui olha como está enraizado e olha aí as raízes descendo como raízes de vanda. Olha só aqui, ó. Plantada na cerâmica com um pouco de esfagno e as raízes descendo. Tenho aqui também na madeira, essa daqui é uma Encyclium sidioide. Aqui eu plantei numa placa de cimento que eu tirei do chão e está muito bem enraizada aí. Olha só quanto enraizamento por debaixo, por cima, para todos os lados a gente vê enraizamento. Voltando aqui a outra que eu não mostrei para vocês, que eu fiquei falando e não mostrei. Olha só aqui, tá vendo? Olha o enraizamento dessa orquídea aqui por debaixo do disco de cimento. Tá vendo, pessoal? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, como tá enraizado. Tá um pouco tremendo a câmera, pessoal, que eu tô segurando aqui com a mão, aí já viu, né? Olha só aqui a minha Cattleya metistoglossa da cadeira, que eu plantei aqui
recentemente na placa de cerâmica. Eu utilizei aqui um piso inteiro para poder eu colocar essa orquídea. Olha só esse enraizamento, tá vendo, pessoal? Olha só isso aqui. E olha só a saúde que está essa orquídea. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é um espetáculo da natureza. Olha só aqui como ela está saudável, pessoal, tá vendo? Muito saudável mesmo. E se adaptou aqui muito rapidamente e ela está muito bem e vai florescer maravilhosamente esse ano. Olha outra aqui, ó. Outra orquídea no disco de cimento. Tá vendo? Bem enraizada. Aqui a gente tem que ter tanto cuidado, porque acabei de quebrar uma raiz aqui agora que estava pendurada, porque tem muita raiz se desenvolvendo. Olha só, raiz pseudobulbo já se desenvolvendo. Esse daqui já está preparado para florescer esse ano e já está vindo outro aí também. E enraizamento muito bom. Mais enraizamento aqui. Então dá para ver, pessoal, que não é uma orquídea ou outra. Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, mas é só uma orquídea ou outra que está enraizada. Não, aqui nesse caso são pelo menos assim 99% das orquídeas que eu replantei nesse tipo de substrato, tanto na cerâmica quanto no cimento, estão com enraizamento dessa forma e muito saudável. Tá vendo? Olha ali, ó. Pseudobulbo para florescer. Então vocês conseguem ter a dimensão aqui do desenvolvimento dessas orquídeas. Olha isso, olha esse enraizamento, pessoal. Saúde pura, raízes branquinhas. Olha a outra aqui, ó. Da mesma forma, tá vendo? Então, os meus enraizamentos são dessa forma aqui. E vou mostrar aqui também uns replantes que eu fiz recentemente. Esses replantes aqui eu fiz segunda-feira, que segunda-feira agora que passou, fez 8 dias. Então tem mais ou menos o que? Segunda, uns 12 a 13 dias. Então olha só como elas estão, recebendo aqui luminosidade filtrada. Olha só isso aqui. E olhe, e pasmem, olha só como tá vindo de raízes aí, ó, pessoal. As raízes crescendo já. As raízes não param de crescer quando a gente faz o replante nesse tipo de substrato. Olha isso aqui, que maravilha, raízes descendo. Olha isso. Esse replante aqui eu fiz depois desses aí que eu mostrei anteriormente. E é assim, as traseiras elas se bifurcam com 2, 3 frentes. Olha aqui, ó. Uma traseira aqui se trifurcou, na verdade, tá vendo? 3 frentes aí, ó, cultivada no cimento e já muito bem enraizadas as frentes. Então, pessoal, o cultivo na cerâmica e no cimento é sempre infalível. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui mais replante. Olha aqui, replante que eu fiz recentemente. Olha só como vem aí, ó. Raízes para tudo quanto é lado. Olha. Olha isso aí, olha a saúde que tá a orquídea. Também, pessoal, tem as orquídeas que eu plantei na capanguinha de juta. Vou trazer aqui os resultados. Olha só aí, exatamente da forma como eu falei. Que as raízes elas iriam sair aí pela trama da juta, ia se fixar na cerâmica e ia se pendurar. E olha aí como estão, tá vendo? Olha aí como estão, para todos os lados, raízes se desenvolvendo. Então, cultivo de orquídea aqui na minha casa é dessa forma. Olha isso aí, cultivada aqui no tecido e na cerâmica. Cultivada aqui também no tecido e na cerâmica, tudo entorceirada. No tecido e na cerâmica, muito bem enraizada, tá vendo? Olha só aí, broto novo. Isso aqui é uma BLC Rayuan Beauty Rainbow. Muito linda essa orquídea,
Tenho também aqui Rodriguesia venusta na cerâmica, Oncídio flexuoso, Phalaenopsis ali na cerâmica também. As minhas Phalaenopsis eu tenho poucas, mas elas estão desse lado de cá. Tem aqui a minha Phalaenopsis do tecido, inclusive agora ela tá vindo com uma hastezinha ali, tá vendo, pessoal? Ela tem um bom tempo aqui que eu fixei ela fiz o replante dela na toalha de banho e no vaso. Tá muito linda. Olha aqui. Tá vendo? Cultivada. Isso aí são folhas do pé de aroeira. Não tem pra onde correr, pessoal. Tá vendo aí o tecido? Ela está sendo cultivada aí no tecido. A estaca caiu em cima, machucou algumas folhas, mas ela tá linda. Então as minhas Phalaenopsis estão aqui desse lado, que é um lado bem sombreado, mas eu vou mudar para outro lado que eu vou mostrar para vocês. Tenho aqui também torceira de Braçávala tuberculata, mas aqui ela tá na madeira. Olha só aqui a minha torceira de Braçávala tuberculata. Aqui é aquela minha orquídea que eu induzi a formação de várias frentes. Tá vendo, pessoal? Várias frentes aqui. Ela já tinha 2 frentes e ela desenvolveu mais 3, então ficou com 5 frentes, entendeu? Olha só aí o enraizamento. Eu cultivo ela aqui nesse vaso, mas com apenas casca de amêndoa de coco, tá vendo? Olha aí, ó, apenas isso. Outra dúvida também que as pessoas estão tendo: Zenivaldo, mas e o peso desses discos de cimento e de cerâmica? É muito pesado, meu orquidário não aguenta. Olha só, pessoal, o cimento é um pouco pesado, mas também a gente pode estar controlando. Então aqui eu acabei controlando esse peso, eu não fiz com a espessura tão grossa, então não é tão pesado, entendeu? Se for na faixa de... Não posso dizer aqui agora porque eu teria que medir, porque também eu teria que pesar, porque aqui também tem vários discos. O primeiro eu fiz muito pesado, mas a partir daí eu já não fiz tão pesado, mas é um peso que dá para a orquídea se estabelecer normalmente, entendeu? Digo que não é tão pesado quanto um vaso cheio de brita. E a cerâmica é até mais leve do que um vaso cheio de casca de macadâmia, por exemplo. Tenho aqui uma Phalaenopsis florida ainda, muito tempo que ela está florida aqui, belíssima. Também cultivo ela aqui na cerâmica. Olha só, pessoal, com um pouco de esfagno. E olha só o vegetal dessa orquídea. Tá vendo? Um pouco de esfagno, um pouco de casca de ouricuri e ela está sendo cultivada na cerâmica. Tenho aqui mais cultivada na cerâmica. Tenho algumas mudinhas aqui em vaso, mas vaso aqui é muito pouco, pessoal. Tenho orquídeas aqui também no pé de caju. Eu acoplei aqui essa Cattleya violácea na cerâmica com um pedaço de madeira aí. E ela já está aí desenvolvendo bastante raízes. Tá vendo? Bastante raízes novas. Olha só, tá vendo? Olha ali para dentro. Já está se adaptando. Aqui é um Sindley de Cattleya metistoglossa alba também. Tá se desenvolvendo aí na cerâmica. Tá vindo raízes novas. Então o enraizamento é maravilhoso neste tipo de material. Eu gostaria de mostrar muita coisa, pessoal, mas não dá para mostrar porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E olha só, e ainda tem mais coisas ali para mostrar. Olha só o enraizamento, tá vendo? Então, é assim. E olha isso aqui, ó. Só bifurcações aqui no cimento, tá vendo, pessoal? Não poderia deixar de mostrar também esse outro enraizamento aqui, porque isso aqui é top demais. Olha só, pessoal. No disco de cimento. Então, olha só como as orquídeas se desenvolvem. Olha só o pseudobulbo de floração esse ano. Tá vendo aí? Que espetáculo. Vegetal e enraizamento top. Na capanguinha de juta associada à cerâmica. Aqui é minha pastoral Aniel Carnier, que eu fiz o replante e dividi aqui em mudas todas do mesmo jeito aí no desenvolvimento.
Olha isso aqui, ó. Cattleya harrisoniana alba. Tem um vídeo aqui também onde eu mostro o replante. Muito pouco tempo. E enraizamento também aí já. Tá vendo, pessoal? Cattleya labiata. Essa daqui ainda não está desenvolvendo raízes novas, mas já está aqui, ó, bifurcando. Já está bifurcando raízes aí, ó. Olha só aqui, Cattleya máxima cerulea. Também tem o replante aqui no canal dessa orquídea. Tá vendo? Já tá vindo um broto aí com espata. E também, olha só, o enraizamento aí na cerâmica e com um pouco de esfagno e casca de macadâmia que eu coloco para poder dar uma condição inicial. Mas muito pouco, pessoal, muito pouco mesmo. Essa questão de utilizar muito substrato, a gente só vai fazer a nossa orquídea perecer. É o mínimo possível. Então cultivar orquídea é muito barato, entendeu? Basta você utilizar a técnica correta. E aí, em relação ao orquidário, como eu estava falando lá no início e eu acabei não terminando, você pode estar cultivando dessa forma sem investir muito, entendeu? Sem ter que gastar muito, só se você mesmo quiser. Mas se você não quiser, você gostar de um cultivo mais alternativo, você pode utilizar suas árvores e você pode fazer uma cerca, por exemplo, de arame farpado e você colocar algumas barbas de velho ao redor. E você pode fazer uma cerca com os fios, né, com mais ou menos uns 15 centímetros de distância de um do outro, um pouco alto, para poder nada entrar. E você pode trancar. E olha só, tá vendo? Eu coloquei aqui ao redor do meu orquidário, né, essas barbas de velho que além de dar um charmezinho, ainda protege também as orquídeas. Então, pessoal, é assim que eu cultivo as minhas orquídeas. É dessa forma aqui que eu cultivo as minhas orquídeas. Eu não tenho muitas, né, mas é uma quantidade assim razoável e que se eu fosse utilizar esses materiais aí convencionais como vasos e substrato, eu ia ter aqui um gasto muito grande e eu não teria condições para poder estar cultivando as minhas orquídeas. Então aqui eu não gastei quase nada. Então o investimento que eu tiver que fazer aqui eu faço com fertilizantes e alguns produtos para poder combater, né, algumas pragas que infelizmente vêm acometer aqui as orquídeas. Então fiz aqui o replante recentemente, tá vendo? Como vocês veem, a maioria das minhas orquídeas estão em cerâmica e cimento, tá vendo? Olha só aqueles replantes que eu fiz recentemente e estão aí se desenvolvendo muito bem. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é a questão da adaptação, que quando a gente faz um replante em substrato tradicional, convencional, em vasos, é comum isso aí. Não adianta, qualquer pessoa que já cultiva orquídea há muito tempo, já tem o domínio da técnica, vai perceber. A orquídea ela passa por aquele processo de desidratação para poder ela se adaptar e desenvolver novas raízes. Quando a gente faz o replante neste tipo de substrato, pelo menos as minhas orquídeas não se desidratam. Olha só aí, ó, a prova está aí, ó, recém-replantada, pseudobulbo de floração e não afeta em nada. 3 pseudobulbos apenas, que geralmente a gente deve fazer com no mínimo 4, mas eu faço com 3 aqui e não tenho problema nenhum. E o enraizamento é maravilhoso, para todos os lados. Olha aí, ó, raízes aí vindo as camadas. Olha só. E não é só de um lado, é de todos os lados, tá vendo? E é assim que eu cultivo as minhas orquídeas. Olha só aqui uma Cattleya triane. Olha só como tá bonita. Fiz o replante e nem parece que eu fiz o replante. Já está vindo raízes. Tá vendo aí? Do outro lado. Tá vendo aí o enraizamento? Aqui é uma
ludemaniana. Então, do mesmo modo, fiz o replante no mesmo dia que essa daqui. E também, tá vendo, espécies diferentes e enraizamento maravilhoso aí, ó. Olha só, para todos os lados. Aqui é outra ludemaniana. E olha aí, ó. Tá vendo? Já na madeira, olha o que eu digo para vocês. E inclusive isso aí será tema para um outro vídeo. Mas vou deixar para um outro momento. Ela enraiza muito bem, enraiza. Mas eu quero que vocês me digam aqui. Cadê as coifas aí? Uma ou outra. Olha aí as pontas das raízes queimadas. E agora só reforçando aquela ideia que eu mencionei lá no início. Que eu estou optando pelo cultivo na cerâmica e no cimento apenas. Nem na madeira eu vou plantar. Porque olha só aqui a diferença. Todas essas aí que eu mostrei para vocês, na cerâmica e no cimento. Coifas muito bem desenvolvidas. E a prova está aqui. Tá vendo? Mas aqui a gente vê tudo muito mirrado. Olha só, na madeira. E a gente sabe que madeira, né, é muito bom para o cultivo de orquídea. Até então a madeira assim que eu vi também que se assemelha ao cultivo na cerâmica e no cimento é a Assunção do Campo. Né? A Assunção do Campo é muito boa, mas aqui eu não tenho acesso a ela, então eu vou ter que optar pela cerâmica e pelo cimento mesmo. Então, meu cultivo é dessa forma aqui. Então, esse aqui é o meu humilde orquidário, pessoal. É simples, mas é um ambiente aqui que eu gosto muito. Tenho resultados interessantíssimos. Minhas orquídeas não deixam a desejar em relação a outros orquidários aí que, digamos, tem um investimento mais alto, né? Com fertilizantes, com produtos, com materiais, todo mais organizado, mas cada pessoa faz como pode. E aqui é o meu orquidário, de forma bem natural. Minhas orquídeas não são feias, como a gente está vendo aqui. Eu tenho, assim, bastante cuidado, como vocês podem ver aqui, ó, tudo limpinho, né? Que é justamente para poder evitar o ataque de pragas. Tenho aqui também folhagens. Eu coloco essas folhagens também para poder gerar um pouco de umidade ambiente, né? E deixar o ambiente mais aconchegante. Então, é assim que eu cultivo as minhas orquídeas. E esse lado de cá também eu já estou acrescentando, inclusive já fiz a limpeza. Tá vendo, pessoal? Aqui é um local bem mais sombreado. Isso aqui é um pé de siriguela, pé de acerola. E eu tenho algumas orquídeas aqui. Tenho algumas orquídeas aqui no chão, não deveria estar, mas está no chão. Aqui são traseiras que eu coloquei para poder brotar e aproveitar a umidade aqui do chão para poder elas brotar mais rápido e depois eu fazer o replante. Algumas orquídeas também que eu trouxe para cá que estão com algum problema, né, para poder ficar distante das outras, mas isso aqui eu vou organizar para poder eu colocar mais orquídeas. Só que aqui eu vou cultivar, pessoal, as minhas Phalaenopsis. Phalaenopsis gostam mais de sombra e por isso eu vou cultivar elas aqui, porque recebe luminosidade, mas não recebe aquela luminosidade mais direta. Elas vão se desenvolver muito melhor. Eu tenho poucas, mas eu estou querendo adquirir um pouco mais. Então, pessoal, era isso aí. Então, olha só a diferença aqui da orquídea cultivada na madeira, mesmo ela estando bem enraizada. Né? Olha aqui também, cultivada na madeira. Mas eu não vejo tanta graça assim, pelo menos nesse tipo de madeira aí que eu utilizei. Eu prefiro cultivar na cerâmica e no cimento. Olha aí, ó, pessoal. Olha como vem as raízes aí, muito grossas e também com as coifas gigantes. Olha só isso aqui, ó, como vem aí as camadas de raízes. Inclusive, a minha Cattleya metistoglossa amarela, que ainda não se sabe se é áurea ou não, né? Alguns dizem que não, mas eu vou ver aqui as próximas florações para poder eu ver como é que ela vai ficar.
Olha só, tá vendo? Bem enraizado aqui na cerâmica, com um pouco de esfagno e casca de macadâmia. Pouca coisa de substrato. E ela está lindíssima. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar era isso. Quer dizer, na verdade, o que eu queria mostrar muito mais, mas não tem como, porque vai ficar muito grande esse vídeo, entendeu? Já está muito grande e ficaria muito maior. Então eu vou encerrar por aqui. Vou encerrar aqui com o meu Dendrobium farmeri, que eu fiz o replante na cerâmica também. E eu já estou vendo aqui resultados. E inclusive eu acho que aqui eu vou ter mais sucesso do que onde ele estava replantado. Olha só, raízes novas também, tá vendo? E tem vídeo aqui no canal onde eu mostro o replante dele. Então, dá para vocês verem aí, né, como é rápido aqui o enraizamento. Eu plantei até um chifre de veado aqui, né, um platicério bifurcato no disco de cerâmica. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o joinha, porque é muito importante para fortalecer o nosso canal. Se tiver dúvida também, podem deixar lá nos comentários. Aceito também sugestões. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês continuem recebendo informações quando eu publicar vídeos novos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.